Hoje em dia, em semana de Champions, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo param o que estão fazendo para assistir os principais jogos. E a gente que ama essa competição também tá cheio de momentos marcantes na cabeça. Do Lucas ao PSG perdendo de 6-1 no Barcelona, a Liga dos Campeões acabou se tornando o torneio de clubes mais prestigiado do planeta. Porém, para que tudo isso chegasse no estado que está hoje, a gente teve que começar de algum lugar. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofoot e este é o primeiro capítulo de uma nova série aqui do canal, chamada de Champions Históricas. E nada melhor para começar do que começar do começo, de onde tudo teve início, lá na primeira Champions League da história, na temporada 55-56. Pra gente que acompanha o futebol europeu de pertinho, parece que não dá pra imaginar um mundo onde a Champions não existe, né? Parece impossível, uma realidade paralela, mas era assim que as coisas funcionavam na década de 1950. E a gente tem que entender o panorama do futebol naquela época. As ligas nacionais da Europa já eram ali em grande parte profissionais, né? E também já tínhamos alguns exemplos de competições internacionais que vinham dando certo. Na América do Sul, por exemplo, tinha o Campeonato Sudamericano de Campeones, que depois acabaria gerando a Libertadores. E além disso também tínhamos o principal sucesso, a Copa do Mundo, que depois do término da Segunda Guerra Mundial acabou voltando e se tornando ali um dos grandes torneios esportivos do planeta. Na Europa já tinham tido competições mais ou menos nessa pegada, como a extinta Mitropa Cup, porém que na época só admitia equipes ali mais do leste europeu ou da Europa Central, de países como Iugoslávia, Áustria ou Hungria. E portanto acabou não tendo aquele sucesso estrondoso, né? E dá pra dizer que todas essas competições tiveram algum grau de importância e de inspiração para a criação dessa primeira Champions. Mas o que motivou de verdade a geração da Liga dos Campeões foi simplesmente o Wolverhampton. Exatamente. Acredite se quiser, senhoras e senhores, mas no final do ano de 1954, o Wolves era o atual campeão inglês. Naquele mesmo período, o estádio do clube, o Molineux, foi um dos primeiros do planeta a ter refletores, aquelas iluminações gigantescas que ficam em cima do gramado para possibilitar que as partidas possam ser jogadas à noite. E hoje isso obviamente é uma coisa mais natural do mundo, né? Parece até algo besta, mas na época não, era sinônimo de super tecnologia, de modernidade no futebol. O Wolves então quis mostrar essa tecnologia e apresentar para o mundo, né? E eles começaram a fazer uma série de amistosos que ficaram conhecidos como Floodlit Friendlies, ou algo como amistosos iluminados por refletores, né? Então eles receberam, por exemplo, o Racing da Argentina para fazer amistoso por lá, o Spartak Moscou da Rússia, entre outras equipes. Mas o confronto histórico mesmo, que eu quero que vocês que gostam de Champions aí guardem na memória, foi um que hoje em dia vocês não dariam nada, mas que acabou definindo o futuro do futebol europeu. O atual campeão inglês Wolverhampton recebeu na sua casa o atual campeão húngaro, o Budapest Honvéd, que na época tinha inclusive o Puskás no seu elenco. O Wolverhampton venceu por 3-2 e dava pra ver que aquilo ali não era um amistoso qualquer não. O estádio estava abarrotado, as pessoas estavam comemorando muito e logo depois a mídia local não hesitou em cravar o Wolves como campeão do mundo. O que pode ter explicação, naquele time do Budapest Honvéd tinham 4 húngaros que tinham sido titulares da seleção húngria na final da Copa de 1954, aquela seleção chamada de Magiares Mágicos, que encantou o mundo e tinha uma geração que até hoje é a maior da história da Hungria, e que certamente foi um dos esquadrões nacionais aí mais marcantes do futebol no passado. Como o Wolverhampton tinha vencido ali uma espécie de representante desse futebol mágico da Hungria, eles se consideraram campeões do mundo. Mas será que todo mundo considerava os caras assim? É óbvio que não, muitos discordaram. E um deles foi o ex-jogador profissional da seleção francesa e que depois tinha virado jornalista do L'Équipe, o Gabriel Hanot. Ele rebateu e disse que o Wolverhampton não era campeão do mundo coisa nenhuma, levantando uma ideia de, por exemplo, assim, Real Madrid e Milan foram campeões dos seus países e não jogaram contra o Wolverhampton, então como que eles se consideram, né, realmente os melhores do planeta? Está na hora de organizar um verdadeiro campeonato europeu de clubes, e aí sim o Wolverhampton pode se considerar o melhor. Então foi assim através dos Lobos,
e da indignação de um jornalista do L'Équipe que surgiu a UEFA Champions League. O L'Équipe levou essa ideia a sério e eles tentaram conversar com diversos presidentes de clubes ali para tentar organizar a competição. Só que por mais que eles fossem ali um jornal grande e tal, eles não tinham uma estrutura organizacional para se meter a ponto de liderar a criação de uma nova liga europeia. Então eles pegaram a ideia que eles tinham tido, né, e levaram para a FIFA e depois posteriormente para a UEFA. E a UEFA então aceitou. Para a temporada 1955-56 era inaugurada então a European Champions Clubs Cup. E pra você ter noção de como as coisas ainda estavam ali aos trancos e barrancos, digamos assim, né? Foi um dos jornalistas do L'Équipe, o Jacques Ferrand, que ficou encarregado de fazer algumas tarefas bem básicas de organização, como por exemplo, escolher ele mesmo os times que iriam participar. Mas aí você pode pensar, né, pô, a ideia não era fazer um campeonato com os campeões das principais ligas e tal. Pois é, só que isso aí tava tudo começando, rapaziada. Então por motivos ali de falta de interesse de algumas equipes ou de desistência de outras, alguns clubes tiveram que ser simplesmente escolhidos. Então por exemplo, o Real Madrid era o atual campeão espanhol e classificou para essa primeira edição da Champions, né? O Milan também era o campeão italiano e foi jogar, até aí tudo bem. Só que o representante escocês, por exemplo, acabou sendo o Hibernian, que tinha terminado o campeonato anterior em quinto lugar, amigo. Já em Portugal, o representante foi o Sporting, que tinha terminado em terceiro. E curiosamente, o Wolverhampton, que inspirou a criação da Champions, acabou não podendo participar, porque para a temporada 55-56, que seria a primeira da competição, o atual campeão inglês já era outro, era o Chelsea, que inclusive acabou desistindo do torneio porque a Federação Inglesa de Futebol convenceu o clube de que era uma competição apenas para tirar o foco do campeonato nacional, era uma distração, sacou? E a Inglaterra então não teve representantes na primeira Champions e cara, injustiça com o Wolves, né? Imagina só, os caras que geraram tudo não puderam participar. Já pensou o Molineux lotado lá, cara? Imagina o clima dos caras querendo se provar que eles realmente eram os melhores, com aqueles refletores moderníssimos lá. Tecnologia de ponta. Mas agora com os 16 times definidos então, restou para a organização fazer a definição do chaveamento. E aí é o momento que todo mundo espera, né? O sorteio ali dos confrontos, né? Na base das bolinhas ali, dos papeizinhos e tal. Só que não. Mais uma vez a primeira Champions da história nos surpreende, porque ela é a única edição até hoje que não teve sorteio. Exatamente, os organizadores escolheram os confrontos. Eles se reuniram e definiram qual seria o chaveamento. Ou seja, a Champions foi meio que armada no sentido de que os confrontos foram escolhidos por quem estava organizando. Definidos os confrontos, eis então a primeira partida de Champions da história. No dia 4 de setembro de 1955, o Sporting Clube de Portugal jogava contra o Partizan Belgrado da Sérvia em Lisboa, no Estádio Nacional do Jamor. João Martins marcou para o Sporting aquele que seria o primeiro gol da história da competição, numa partida que acabou 3-3 e na volta os portugueses foram eliminados por 5-2 para o Partizan. Já o Real Madrid de Di Stéfano e Paco Rento despachou o Servette da Suíça com um 7-0 no agregado. Os merengues eram um dos favoritos do torneio, ao lado do campeão italiano Milan, que também tinha nomes reconhecíveis no elenco como o Schiaffino, o Cesare Maldini, pai do Paolo Maldini, né? E no gol ele, Buffon. Não, pera aí, Buffon no Milan? Calma que por mais que o nosso Buffon aí seja um dos grandes craques eternos do futebol, né? O fato é que esse Buffon aí era outro, era o Lorenzo Buffon, mas que por coincidência sim, tem um parentesco ainda que seja distante com o Gianluigi Buffon, beleza? Esse Milan então enfrentou o Saarbrücken, time que representou Sarri, hoje um estado alemão, mas que na época foi considerado independente, digamos assim. Eles venceram o Rossonero por 4-3, mas no jogo de volta deu Milan 4-1 e a classificação para as quartas de final. Completando a chave, o PSV da Holanda foi eliminado para o Rapid Viena da Áustria por 6-2 no agregado. E você já tá vendo pelos resultados como o futebol era muito diferente nessa época, né? Quase não tinha nenhum confronto com poucos gols, geralmente era uma chuva de gols para ambos os lados, né? Inclusive, segundo o site oficial da UEFA, essa edição da Champions League teve uma média superior a 4,5 gols por jogo. Essa foi a média. Um negócio completamente surreal, deveria ser entretenimento puro pra quem assistia, né? Já do outro lado do chaveamento, o Hibernian venceu o Rot-Weiss Essen da Alemanha por 5-1 no agregado, enquanto o Djurgården da Suécia teve o único 0-0 do torneio, no jogo de ida contra o Guardia Warszawa da Polônia.
mas avançou depois de meter um 4 a 1 na volta. O time com o nome mais legal do campeonato, o Vörös Lobogó da Hungria, sapuletou um 10 a 4 no agregado para cima do Anderlecht da Bélgica. E vale lembrar, como a gente falou recentemente, né, que nessa época os húngaros eram muito fortes no futebol, tendo sido aí finalistas da Copa de 54, né? E inclusive um dos craques daquela seleção dos Magiares Mágicos jogava por esse time do Vörös Lobogó. Era o Hidekuchi. E por fim, o campeão francês, o Stade Reims, que chegou a ser potência no passado, derrotou o Aarhus da Dinamarca por 4 a 2 no agregado, com um time bem interessante e também com um cracaço da bola, o Raymond Kopa, que viria a ganhar a bola de ouro alguns anos depois, né? E que também você deve reconhecer pelo nome hoje dado ao Troféu Copa, prêmio do jornal L'Équipe, entregue ao melhor jogador sub-21 do ano, em homenagem, claro, ao francês. Chegando nas quartas, o Real Madrid foi enfrentar o Partizan e aplicou uma goleada logo no primeiro jogo. Num dia 25 de dezembro, era Natal, mas eles confundiram com a Páscoa, né? Porque meteram um chocolate, foi 4 a 0 pros merengues. Teve gol de Paco Rento, teve gol do Di Stéfano, né? Grandes craques que a gente ouve falar direto. Só que assim, apesar de parecer que as coisas estavam definidas, na volta não foi dessa maneira. O Partizan resolveu aparecer pro jogo e ganhou do Real Madrid de 3 a 0, fazendo o Real classificar sim, só que no sufoco, né? E o seu adversário viria de Rapid Viena contra Milan. Depois de 1 a 1 em Viena, o Milan resolveu que não tava pra brincadeira e com um gol do seu craque Pepe Schiaffino, meteu logo um 7 a 2. E se esse nome te lembrou algo, sim, é o mesmo Schiaffino uruguaio, que meteu um gol no Brasil na famosa final de 1950, no episódio do Maracanaço. E aí o Milan avançou para as semifinais contra o Real Madrid, o que era um confronto aí que imagino que estava sendo bastante esperado na época, porque já eram duas das equipes consideradas mais favoritas ali pro torneio, né? Já era uma espécie de final antecipada, né? Agora, se os caras lá atrás definiram o chaveamento como eles quiseram, ao invés de sortear, por que não colocar Real Madrid de um lado da chave e o Milan do outro? É isso aí que eu não entendi, mas beleza. Do outro lado do chaveamento, o Hibernian venceu o Djurgården por 4 a 1 no agregado, enquanto o confronto entre o Lobogó e o Reims foi super agitado, 4 a 2 pro Reims na França e um 4 a 4 na Hungria, classificando então o time francês. Agora de 16, restavam apenas 4 para disputar a primeira Champions da história. Na semifinal entre Hibernian e Stade Reims, os franceses conseguiram mostrar serviço mais uma vez, só que de forma diferente do que vinha acontecendo na maior parte dos jogos da Champions, né? Eles conseguiram não tomar gols, nem na ida, nem na volta, e o agregado então acabou 3 a 0 pros caras, classificando o Stade Reims para a primeira final de Champions. E o confronto dos futuros gigantes europeus acabou sendo muito movimentado, né? Vale lembrar que nessa época, nem o Real Madrid, nem o Milan eram o que são hoje, nem o Paco Rento, nem o Di Stéfano, nem o Cesare Maldini tinham o status de lenda que eles adquiriram com o passar dos anos aí, né? E que eles têm hoje em dia. Mas de qualquer maneira, o primeiro jogo em Madrid teve um primeiro tempo super disputado, com um gol aqui e outro acolá, até o Real Madrid vencer por 4 a 2 com o último gol do Di Stéfano, levando o estádio à loucura. A loucura, todo mundo de terno, sentadinho de boa, aplaudindo, tá ligado? Num jogo de Champions, numa semifinal. É, meus amigos, as coisas eram muito diferentes naquela época, né? Na volta, o Milan chegou a vencer por 2 a 1 com 2 pênaltis, mas ainda assim o Real Madrid segurou e chegou à sua primeira grande final. No dia 13 de junho de 1956, é que pela primeira vez a gente veria um time levantando a famosa orelhuda. No Parque dos Príncipes em Paris, o Real Madrid enfrentava o Stade Reims para decidir quem seria o primeiro campeão europeu da história, Di Stéfano ou Raymond Kopa. Jogando em casa, entre aspas, né, o Stade Reims começou com tudo, com o Leblon marcando aos 6 minutos e o Templin ampliando aos 10 depois de uma presepada do goleirão Juanito Alonso. Mas a mão na taça não durou muito tempo. Aos 14 minutos, o craque Di Stéfano descontou depois de receber um belo passe. E aos 30, o camisa 10 Héctor Real empatou a partida depois de uma jogadaça. Eu acho, né, porque parece que a câmera esqueceu de filmar uma parte da jogada, então não tem muito como saber o que aconteceu antes desse gol aí. Coisas da época, né, hoje a gente tem 300 mil replays de diversas câmeras diferentes. O jogo foi pro segundo tempo com tudo igual no placar, só que aí o Stade Reims acabou passando na frente de novo, agora com o Hidalgo de cabeça. Só que mais uma vez, essa vantagem não duraria muito, e o Marcos Alonso, sim, avô do Marcos Alonso de hoje em dia, acabou empatando pro Real Madrid.
E depois de um drible desconcertante, o artilheiro Héctor Real marcou o seu doblete, cravou 4 a 3 no placar e assim consagrou o Real Madrid como o primeiro campeão da então European Champions Clubs Cup, o que hoje nós conhecemos como Champions League ou Liga dos Campeões. O capitão Munhoz levantou então a primeira orelhudinha, que depois viria a ser levantada diversas vezes por Los Blancos, né? E que na época tinha esse formato aí mais esquisito, não era uma taça tão linda quanto é hoje em dia. E também com o detalhe de que o Munhoz levanta a taça e praticamente ninguém comemora, não tem confete, não tem gritaria, pulo nem nada. É uma levantada de troféu protocolar, o que mostra um pouco do que foi aquela primeira Champions, né? Um torneio que ainda estava incipiente, começando, uma ideia nova que sequer atraiu alguns clubes. Por exemplo, o Chelsea, que preferiu não participar por escolha própria. Mas que aos trancos e barrancos dá pra dizer que mesmo assim a primeira edição foi um sucesso. E a partir dali, ela foi ganhando cada vez mais reconhecimento, com mais países topando participar, com mais clubes levando a sério. Ela foi ficando mais profissional, até se tornar o que é hoje. A Champions League faz você parar o seu dia para assistir os jogos, e que já teve tantas outras edições históricas. Qual é a próxima que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa nos comentários, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho. E nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!